Olá! Hoje nós vamos falar de um tema bastante importante dentro da gramática, que é a concordância verbal. Bom, nossa aula está resumida nesse esquema que você está vendo. Mas tem uma coisa muito importante, a regra geral. Vamos lá dar uma olhadinha na concordância verbal, essas regrinhas básicas, partindo da regra geral, ou seja, o verbo concorda com o sujeito. Essa é a regra geral, mas vamos ver alguns casos especiais. O primeiro deles envolvendo os verbos impessoais. Os verbos impessoais, eles não têm sujeito, portanto, eles vão ficar no singular, já que é zero sujeito. Mas que verbos são esses? O verbo haver, quando ele estiver no significado de existir, acontecer ou indicando o tempo passado. O verbo estar e o verbo fazer no sentido de clima ou tempo. Esses verbos são impessoais e, portanto, ficam no singular. Por exemplo, houve acidentes, singular. Está dias quentes, singular. Faz 10 anos que eu o conheço, singular. Faz muito frio no inverno do hemisfério norte, singular também. E se esses verbos estiverem acompanhados, por exemplo, de um verbo auxiliar, ele também vai ficar no singular. Deve haver muitos acidentes na próxima temporada por conta das chuvas. Deve haver, ambos no singular. Se fosse o verbo existir, por exemplo, que não é um verbo impessoal, então ficaria devem existir muitos acidentes. Vamos para uma segunda regrinha. E aqui nós vamos ter de mobilizar um conhecimento de aulas anteriores. O uso da partícula se. A partícula se, ela pode ser, entre tantas outras coisas, duas coisas. Ela pode ser uma partícula apassivadora, ou seja, ela transforma aquele verbo para sua voz passiva, indicando que o sujeito sofre a ação, indicando que o sujeito é paciente, mas isso não acontece com qualquer verbo, não. Isso só acontece com os verbos transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Então, se nós temos um sujeito e ele é paciente, o verbo vai concordar com o sujeito. Por exemplo, aluga-se casa. Casa está no singular. Logo, o verbo fica também no singular. Aluga-se casa significa que casa é alugada. Porém, se o sujeito que está sofrendo a ação de ser alugado, esse sujeito estiver no plural, casas são alugadas, o verbo vai para o plural quando ele está passivado pelo se. Alugam-se casas. Por isso, é errado dizer aluga-se casas. É um erro de concordância. O se também pode ser um índice de indeterminação do sujeito, mas só quando colocado com alguns tipos específicos de verbo. O verbo intransitivo, o verbo de ligação
e o verbo transitivo indireto, porque eles não aceitam a voz passiva. Nenhum sujeito pode sofrer ação expressa por esses verbos. Vamos ver alguns exemplos? Vive-se bem aqui. Eu não posso dizer que aqui é vivido, né? Consegue perceber que até existe um sujeito para essa oração, mas eu não sei quem é que vive bem aqui, mas sei que há. Era-se feliz na infância. A infância não pode ser sido, entendeu? Então eu sei que, sei lá, pessoas eram felizes aqui, mas eu não sei. Precisa-se de leis justas. Leis não são precisadas, entende? Não dá para passar na voz ativa. Ninguém pode sofrer ação de ser sido, de ser precisado ou de ser vivido. A gente vive, tá? Olha só. Esse C que aparece nos 3 exemplos, ele é um índice de indeterminação do sujeito e ele sempre vai estar no singular. Lembrando, esse C só é índice de indeterminação do sujeito quando ele estiver lá grudadinho, antes ou depois, de um verbo intransitivo, um verbo de ligação ou um verbo transitivo indireto. Vamos para mais uma regrinha? Vamos falar dos nomes próprios no plural. Sim, porque nós temos cidades, países, rios, que têm nomes no plural, como, por exemplo, a cidade de Campinas, o rio Amazonas e um país chamado Estados Unidos. E aí, se o nome está no plural, o verbo fica no plural? Depende. Se aquele nome não tiver artigo, ou até tem um artigo, mas ele está no singular, o verbo fica no singular. Campinas pede ajuda. O Amazonas é enorme. Porém, para seu grande espanto, se o artigo estiver no plural, o verbo vai para o plural. Artigo no plural. Os Estados Unidos tiveram eleições. Os Estados Unidos são um país. Não é um país. Quase terminando, vamos para mais uma regrinha, a da porcentagem. E é simples, apesar de não parecer tão simples. Duas coisas podem acontecer. Eu ter somente o número e o sinal de porcentagem e logo depois o verbo, ou eu ter o número, a porcentagem, uma expressão e depois o verbo. E aí as regras são diferentes. Se eu tiver um número, a porcentagem e um verbo, o verbo concorda com o número. 1% votou. É votou. 50% votaram. É 50, está no plural, votaram. Porém, se houver uma expressão, é com a expressão que o verbo vai concordar. Por exemplo, 1% dos eleitores. Olha, a expressão está no plural. Votaram. Não me interessa não me interessa o número. Eu só vou me preocupar com a expressão agora. 50% da população. A população está no singular, então votou. 50% da população votou. E a última regrinha de hoje, vamos falar de quantidade aproximada quando ela é seguida de uma expressão numérica no plural. Fácil, verbo no plural. Cerca de quantidade aproximada. 50 eleitores votaram, que eu tenho certeza que essa você não erraria. E agora, vamos praticar, vamos aos exercícios.